parece muito com o futebol. Então o que acontece? O brasileiro, ele é louco por futebol, adora futebol. Se ele não é um futebolista, né? Se ele não é um jogador de futebol, aquele que joga na várzea, aquele que joga futebol de salão, aquele lá ele está nativo, ele não vai jogar botão, ele só vai jogar futebol. Agora, aqueles que não se dão bem no campo de futebol, numa quadra, ele leva toda a imaginação dele, toda a expectativa dele, futebolística, todo o imaginário dele para o botão. Está explicado basicamente tudo. Escalação de time, camisa, sensação de vitória, derrota, empate, viagens, competição, tudo. Então ele se sente realizado. Ele começa a jogar e não para mais. O botão, ele tem uma alma, cara. Eu tenho o time do Santos. O meu Santos é Nelsinho Batista, lateral direito, Gilberto, lateral esquerdo. Os zagueiros são Joãozinho e Neto. O médio volante é o Toninho Vieira, Newton Batata, Ailton Lira, Joali, Pito e João Paulo, que é a primeira formação dos meninos da Vila. Quando eu estou jogando com esse time, cara, é como se o time estivesse jogando de verdade. E aí quando eu pego o Ailton Lira, cara, e vou chutar pro gol com ele, eu olho pra fotografia do cara, é como se o cara estivesse olhando pra mim, meu. Entendeu? Então, porra, tem que fazer o gol. Quem falava muito disso, dessa aura, era o Walter Benjamin, né? Filósofo alemão, frankfurtiano. Meu nome é Edson Silvestre. Nas horas vagas, quando eu não estou jogando botão, sou professor de filosofia e sociologia. Eu tenho 2 times de filósofos, né? 2 times tradicionais de filósofos. Eu tenho os filósofos gregos. Na zaga eu tenho o Heráclito, que dizia que tudo era movimento. Depois eu tenho o Epicuro, que é o ponta direita, que dizia que o homem precisava ter um prazer na vida. Tem o famoso Arquimedes como centroavante, tem que ser preciso, né? Matemático. Tem o Aristóteles de camisa 10 e no gol tem o Platão. Aí a explicação é a seguinte: o Aristóteles é 10 e o Platão está lá atrás no gol porque eles brigaram, né? A bola chega, ele fica se perguntando se aquela bola é a bola em essência ou se é a bola em aparência, né? Pode ser a bola do mundo das ideias. Ele tomou alguns gols por causa disso, mas está treinando para fazer essa diferenciação. As aparências passam. Que quando você manda fazer um botão, tem várias coisas no botão. Tem primeiro a altura, segundo o grau. E isso aqui chama ônibus, que leva o time, né? Veja bem, o botonista ele é meio fresco para falar, né? Ele gosta de altura, ângulo. Então tem botonistas que gostam de chutar assim por cima do goleiro, tem outros que gostam de chutar na reta. Os meus times têm um padrão, altura padrão, né, que eles chamam. E desse universo que eu tenho hoje, de 20 clubes, eu diria para você que tem uns 4 ou 5 que são os meus xodó, que vai bem na mesa, se você tem aquela segurança, uma coisa psicológica, né? Tudo é igual na realidade, mas é aquela coisa psicológica que você fala, não, isso aqui é melhor que o outro, entendeu? Olha, espetacular. Maravilhoso, lindo. Até brilha. Santos, meninos da Vila, campeão. Pegou o time agora, a cara dele. Aí nos últimos tempos eu tinha pegado um time rosa. Eu falei, pô, por que eu faço um time rosa, né? Daí o pessoal começa a falar que você é meio estranho e tal. Eu falei, quer saber? Ninguém vai me zoar mais. Aí eu fiz um time só de atriz pornô. Todas as jogadoras são atrizes pornôs. Então tem a Rita Cadillac, Bruna Ferraz, Chloé Jones, Dina Jameson, Vivi Fernandes, Bruna Surfistinha e a capitã da equipe, a Gretchen. Que tem que mesclar, né? O pessoal mais jovem com as mais experientes no jogo, né? Tá bem no ranking, as meninas estão desempenhando bem. É um time que o único problema é que joga sempre de salto alto, né? Eu, como Beatlemaníaco, eu tenho muito time dos Beatles. E são 13 botões, que representam os 13 LPs, né, da época, né? Cada jogador é o nome de um LP. Então eu junto os dois, aí o prazer da música, né, com o prazer do botão. Meu pai sempre, como uma das pessoas que começou a introduzir o futebol de mesa, né, no Brasil e um cara que sempre jogou. E eu lembro de muito pequeno ele me ensinando a jogar botão e eu não alcançava para subir na mesa e fazer as jogadas. Então o primeiro mesmo é o futebol de mesa. Aí depois veio o Iron Maiden.
Mas para fazer o Iron Maiden eu adotei o Lennon Harris, porque são mais de 22 anos fazendo o Steve Harris. Então, aqui eu brinco de ser jogador, de ser o técnico, né, de montar um time, de escalar o meu Uruguai. E lá no palco eu brinco de ser Steve Harris, de botar roupa, de tocar as músicas, de agitar com a galera, né, de fazer um show. O botão é um passatempo levado a sério. Porque o botão, ele tem a desculpa do passatempo. Isso é uma grande arapuca. Ninguém joga botão para passar tempo. É mentira. É ilusório. Ninguém vai jogar um sábado e um domingo inteiro, um feriado de passatempo. Passatempo é você ir no cinema, passatempo é você ir passear no Ibirapuera, bater um papo com um amigo, tomar uma cervejinha, isso é passatempo. Na realidade eu jogo desde garoto, né? Desde os 6 anos. Mas efetivamente eu comecei a participar de competições assim a partir de 1970, quando eu tinha uns 27 anos, por aí. A gente aqui a nível de motivação aí no clube, a gente faz torneios trimestrais. Quem fizer o maior número de pontos aí dá uma premiação e tal. Então é uma maneira de motivar o pessoal que vem no clube, né? É também uma maneira de colocar o cara mentalizado para disputar uma competição. Porque se você participa de um torneio interno com o nível do pessoal que é bom aqui, e você tem que ganhar dos caras para ser vencedor, a hora que você for participar de um campeonato oficial, não é muito diferente do que a gente está fazendo, né? Tinha um clube perto da minha casa que chamava Canadá, e aí eu tinha uns 11 para 12 anos, um amigo meu da rua descobriu que tinha o clube. E aí nós fomos lá jogar e o Mura já estava lá. E a gente foi jogar um dia lá e o Mura pegou a molecada e começou a fazer uns torneios de sábado. E um monte de gente da minha rua começou a jogar. E eu fui um deles. Aí eu acabei continuando e tô desde lá. Faz tempo já. Faz 28 anos que eu jogo no campo. Na época que eu comecei a jogar, a gente só tinha restrição de 3 toques por botão. Já na época que comecei a participar de competições oficiais, aí o pessoal já reclamava que tinha que ter alguma regra para que o cara tivesse que chutar em gol, porque senão o adversário não ia jogar nunca, né? E mais ou menos foi isso daqui. A gente tinha por regra que cada toque se demorava 5 segundos. Então, como a gente achava que 1 minuto era o tempo mais do que suficiente para concluir a jogada, então chegou-se aos 12 toques, né? 12 vezes 5 dá exatamente 1 minuto. A regra 12 toques, ela tem essa denominação porque você tem que dar até 12 toques para chutar ao gol. Cada botão pode dar no máximo 3 toques. A partir do momento que você der 3 toques com o botão, você é obrigado a acionar um segundo botão. No 11º toque, normalmente pede-se ao gol, para que você possa chutar ao gol. Esta, em síntese e fundamentalmente, é a regra 12 toques. Antigamente, você, quando tocava a campainha, você não tinha direito ao chute a gol, só se a bola estivesse viajando, digamos. Mas aí acontecia que o pessoal ficava demorando para arrumar o goleiro e tocava a campainha e ele não podia chutar. Agora tem há vários anos, né, tem essa nova regra, né, que se você pediu antes de tocar a campainha, por exemplo, que nem eu pedi pro gol, aí tocou a campainha, eu tenho direito ao chute. É igual mais ou menos no futebol, que acabou o jogo, o juiz pode mandar cobrar o pênalti. Com relação aos jogos da federação, são jogos mais tensos, né? São jogos que o pessoal já são mais veteranos, então procura manter uma disciplina tática, uma disciplina técnica maior, existem reuniões, é uma coisa assim fantástica, né? Uma coisa assim que, como todo esporte, evidentemente, existe uma concentração, um preparo, aquele motorista que está melhor naquele dia, aquele que não está melhor, enfim. Quer dizer, hoje tem uma magia também, uma adrenalina, né? Que envolve essa brincadeira, ou esse esporte, como a gente pode chamar.
O mesmo acontece com o adversário, quer dizer, eles conhecem direitinho a maneira como joga, tem aquele que é mais tocador, tem aquele que é mais chutador, entendeu? Então é uma característica individual de cada botonista. Então, depois da primeira rodada, se reúnem, ou antes ou depois, e já falam, ó, fulano vai jogar com o ciclano, então é o seguinte, ó, ele joga assim, assim, assado, quer dizer, cada um passa a informação do que aconteceu. Mas não centraliza aqui. Deixa desse lado sempre, porque é muito bom. É aquela virada rápida. Vira assim, depois já volta. O importante é ganhar. Agora, se conseguir golear, é melhor. 2 mais, 5 mais. 1, 2, 3, 5! 1, 2, 3, Nacional! 1, 2, 3, 5! Em 2005 eu falei, quer saber, eu vou concorrer, no ano que vem eu vou concorrer à eleição. Como não tinha ninguém para concorrer, eu fui o único concorrente. Assumimos a federação, começamos a ter contato com o Brasil todo e aquilo foi virando uma bola de neve, um negócio gigantesco, e nós conseguimos colocar 16 estados falando de futebol de mesa. Foi uma coisa absolutamente maluca. Eu nunca imaginei na minha vida que isso poderia acontecer um dia. E aquilo foi me animando a ser um dirigente esportivo da área que eu tanto sou apaixonado. Eu gosto, eu sou praticante, eu sou esportista da área. E eu sou um louco, eu tenho uma coleção de botões enorme, quero deixar um legado, e espero deixar um legado, principalmente um museu do botão, porque eu tenho muitas peças de muitos anos. Eu tenho um botão com certeza datado de antes de 40. Botão de camisa, de casaco, que foi lixado por pessoas. Isso está guardado lá em casa. Então, um pouco de mim é isso. Eu sou um louco apaixonado. E como todo botonista é um pouco louco, eu também sou mais um. Esse tipo de ficha, riscadinho em cima, que nós tínhamos cor-de-rosa e vermelho, eles são chamados Paravente. Porque era um modelo de ficha que vinha num pacote de café Paravente. Eles vinham como brinde. Eles davam muito mais segurança, muito mais controle, muito mais toque. Então eles eram essencialmente jogadores de defesa. Os outros botões, os de ataque, esses botões eram raríssimos. Então, se existia entre os jogadores de botão 4 ou 5 botões desses, era muito. Então, o que acontecia? Um trocava com o outro. Os jogadores mais fracos não tinha nenhum. Agora, a turma que jogava bem, o que acontecia? Eles tinham 2, 3 raros. Agora, eu dei uma de Real Madrid. Eu falei, pô, eu vou considerar, eu vou tentar conquistar o maior número de botões raros possível, vou pôr tudo no meu time. Eu tinha uma tonelada de fichas, e eu então tinha material de troca. Então o que acontecia? Eu pegava e seduzia o cara. Dava 10, 15 botões por um. Não tinha como ele falar não. Então eu tenho um plantel ali, de todas aquelas fichas lá, a maioria são botões raros, que eu fui contratando de todos, entende? E através do tempo eu fui cada vez mais contratando. Então, para você ter um ataque de botões raros assim, ninguém tinha. Eu queria saber, no final do ano, quantas partidas eu joguei, quantas vitórias, empates e derrotas, tentos pó, conta e saldo. Foi isso que me levou, a ano, a ir tomando notas. Eu tenho meus cadernos aqui, que eu vou te mostrar depois, que tem os dados técnicos de cada jogo que eu tenho. Então, meu primeiro jogo anotado foi em 23 de setembro de 59. Até ontem. O primeiro jogo foi a minha equipe, que era denominada Brasil 1, Gerson 0. Gol de Liminha, local Cambuci, natureza do jogo amistoso. A minha equipe jogou com Gilmar, Daíco, Hermínio, Coronel, Jorge. Isso daqui não é uma coisa natural. Isso aqui é uma coisa natural. Eu vivo e convivo, e convivi com tudo que se passou no esporte. Então, isso daqui nada mais é do que uma sequência do que eu joguei, ou do que eu estou jogando. À medida que eu estou jogando, está nascendo clubes, está fechando clubes, está abrindo clubes, o pessoal está sendo campeão, porque do mesmo jeito que eu passei por um determinado clube e que eu convivi com um determinado pessoal, o pessoal sabe que eu existi. Não é normal? Não é natural? É claríssimo.
aqui era uma trave, aqui era outra trave. Puta que a gente jogava. De 1962 para 1972. O pessoal no chão, eu ainda de cabelo preto aqui. Então a gente jogava aqui, no chão. Turma de molecada, né? Turma da molecada jogando no chão. 10 anos jogando aqui. Não é amor ao esporte. Eu não tenho amor pelo esporte. Eu jogo por prazer apenas. Entre aspas. Entre aspas. Eu jogo para ganhar, se possível. Geraldo Decur hoje beirando 90 anos, como primeiro a editar regras para o jogo. Ele foi muitas coisas. Ele foi um artista, foi compositor, foi pintor abstrato, mas trabalhava, não era só um artista, ele trabalhava na área de seguros e também teve esse lado do futebol de mesa. Tanto é que ele é considerado, o dia do botonista é no dia do aniversário dele, 14 de fevereiro. 14 de fevereiro, o Decur faria 100 anos, então nós estamos comemorando os 100 anos de Decur, que foi o grande difusor do futebol de mesa pelo Brasil. Por ser um artista, viajava muito e tinha contato com muitas pessoas, então ele levou o esporte para frente. Ele ficou os últimos 14 anos de vida, ficou numa cadeira de roda. E isso não o impediu de produzir eu me lembro de campeonatos onde levavam a cadeira, e ele era pesadinho, levantavam a cadeira, às vezes uma escada bem alta, e iam 4 pessoas segurando ele na cadeira para levar para ele participar. Que time é o time do Decur? Pessoal dele. O time que o Decur jogava. Eu acho que conseguiu perceber que estava sendo reconhecido nessa área, mas com certeza eu acho que ele não imaginava que partiria mais dessa área, esse reconhecimento. Botonista eu sou com muita honra, boto muita fé no meu botão, botonista eu sou com muito orgulho. Não é mentira. Mas não me importo, não. Somos nós. Se quer. Ai. Vamos cantar junto? Não, eu não sei a letra. Tem a letra. Aviso logo para quem jogar comigo que somente me vencendo poderá ser campeão. Aviso logo para quem jogar comigo que somente me vencendo poderá ser campeão. Isto eu sou com muito orgulho, boto muita fé no meu botão. Botonista eu sou com muita honra, isto é verdade, eu não me arrependo não. Botonista eu sou com persistência, jogo a qualquer hora com prazer. Foi jogando mesmo em qualquer regra, eu vou praticando meu lazer. Foi jogando mesmo em qualquer regra, eu vou praticando meu lazer. Na verdade, estamos aqui assistindo um grande espetáculo, que eu sou uma das pessoas talvez muito suspeita para falar disso, porque eu pratico futebol de mesa desde 1922. Na época do centenário da independência. Infelizmente, muitas pessoas me confundem e até devido a esse excesso meu de atividade, ficam me dando méritos de coisas que eu não fiz. Já não é pouco eu aguentar o mérito das poucas coisas que eu fiz. Eu gostaria até de dizer que eu só lamento de não ter feito mais coisas. Eu trabalhei em seguro 45 anos. Fui modelo de propaganda depois de aposentado 20 anos. Fiz 450 propagandas, fiz 12 filmes de longa-metragem para cinema. Fiz propaganda para a Alemanha porque, embora sendo descendente francês, calhou de eu fazer o alemão da salsicha e fiquei sendo alemão.
como sendo alemão, perdi serviço de francês, que são as coisas difíceis de explicar em publicidade. Eu agradeço muito e queria felicitar aqui o indiano e toda a diretoria da Federação Paulista de Futebol de Mesa e na impossibilidade de saudar todos os botonistas do resto do Brasil. Essa é a oportunidade que eu tenho e essa gratidão não quero deixar escapar. Vamos lá, vamos jogar com o Nacional, né? Jogo duro. Mas o Nacional é um jogo encardido, normalmente é. Ó, 6, como se você fizer, dá 7 a 7. Como 7 a 7? Dá fazer. Vou fazer contra aqui, só para... Vira sua boca pra lá. Vamos lá, Wagner Lopes, garoto. Concentra. Quando eu comecei a jogar botão, eu tinha uns 9 ou 10 anos. Hoje eu sou o jogador mais velho em atividade no Brasil. Eu estou com 78. Eu acho que o futebol de mesa é um esporte ideal para criança, porque ele te disciplina. Nós não temos juiz no futebol de mesa, né? Por quê? É uma questão de respeito mútuo, entende? Bateu, não bateu, bola é sua. Eu tenho muito medo do problema idade. Você tem que começar a pensar em termos de renovação e perda. Se a renovação for muito pequena e a perda for maior, vai chegar um tempo que vai sumir, né? Ninguém começa a jogar e tem uns caras indo jogar no céu, né? Naquela época, não sei o motivo, não sei porquê, mas o botão aparecia assim, a turma jogava o botão. Você vai no aberto, você vê a categoria juvenil, são poucos os meninos que estão na categoria juvenil. Você vê a categoria adulta, até estufada. Você tem várias subcategorias, categoria ouro, prata, bronze, extra, né? A master. O motivo você não conhece? É o motivo mais fácil que existe, meu filho. É um negócio chamado computador e internet. É muito mais interessante para essa garotada jogar os jogos de internet do que passar a manhã toda jogando botão. E a molecada, ela acaba jogando mais videogame hoje, porque é mais fácil, né? Não precisa sair de casa para jogar videogame. Eu acho que é meio uma coisa de ter o exemplo, né? Eu acho que assim, o pai vai acabar trazendo o filho, o tio traz o sobrinho. Antes não tinha... A criança não tinha muita coisa a fazer. Ou ela jogava bola na rua, os moleques jogavam bola na rua. Infelizmente, pelo próprio sistema social hoje, a criança perdeu a rua, né, bicho? Às vezes vem crianças aqui do clube olhar lá, a gente acolhe, a gente chama, a gente empresta time, ó, vê como é que é e tal. Porque o esporte, a gente não quer que o esporte morra, né? Mariazela e Palmeiras era, um tempo atrás, era o maior clássico que tinha no futebol de mesa. Mariazela e Palmeiras a gente estava decidindo o título toda hora. Então jogar contra o Palmeiras tem esse ingrediente diferente, né, que é um clássico. Mesmo eu sendo palmeirense, eu estou jogando pelo Mariazela. Então enquanto eu estou jogando pelo Mariazela, se tiver que comer a mesa para ganhar do Palmeiras, eu vou comer a mesa para ganhar do Palmeiras. Essa que é a diferença. Jogar no Mariazela é tão importante no futebol de mesa quanto jogar Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, se tivesse, porque a camisa do Mariazela pesa. Tem toda uma tradição na camisa do Mariazela. Muitos jogadores que estão no Palmeiras, no Corinthians, no Santos já jogaram aqui. Então, o pessoal tem no currículo, ó, já joguei no Mariazela. Tem esse lado também. Quem está olhando de fora fala, pô, esses caras estão saindo num patamar menor. Mas na verdade não é assim. Na verdade a gente joga de igual para igual com todo mundo. Esse campeonato pra gente foi super importante. O pessoal tava meio desanimado um pouco no final do ano passado. Teve um outro pessoal que também não tava vindo. Esse título pra gente revigorou. Aquilo, cara, é coisa de moleque mesmo. Coisa de moleque.
Minha esposa olha às vezes essas coisas e fala assim, meu, o que você tem na cabeça? Né? É engraçado, quando a gente era criança, a gente vinha jogar e aquela história, vamos ganhar, tal, não sei o quê, a gente acabava ficando estressado, né? Agora é o contrário, agora a gente vem estressado e joga, e ganhando ou perdendo, você desestressa, você dá aquela relaxada, volta pra casa e toca pra frente. Eu vejo, por exemplo, o meu pai, que tá hoje com 70 anos, é um cara meio sem hobby, sem... Né? Eu gostaria de levar isso daqui até quando ficar bem velhinho, cara. Gostaria de poder jogar com alguém sempre, porque esse tipo de coisa vai deixando a tua mente oxigenada, sabe? É uma terapia mesmo, é uma higiene. Eu costumo dizer o seguinte, veja bem, você pega um garoto de 10 anos, vamos esquecer o computador, ele descobre o futebol de mesa e gosta, começa a jogar. Quando ele faz 13 ou 14, ele descobre um negócio que é muito melhor que jogar futebol de mesa, chama mulher, né? É bem mais interessante. Aí ele vai jogando. Quando chega nos 18, ele tem um outro negócio que é muito mais importante que jogar botão, que chama faculdade. Né? Aí durante 5 anos ele está na faculdade, ele não tem nem tempo de jogar botão. Aí ele se forma, aí entra um negócio muito chato, tem que procurar emprego, né? Ele tem que viver. Aí ele vai, procura emprego, vive, conhece uma mulher e casa. Quando ele está com 10 anos de casado, está com o saco cheio, ele volta a jogar botão. É mais ou menos isso, entende? Futebol de mesa tem algumas coisas muito engraçadas. O guitarrista da Rita Lee jogava muito bem. Um dia ele participou de um torneio, perdeu todas. Saiu de lá assim, puto da vida. Aí quando ele estava passando de carro em cima da ponte da Casa Verde, ele parou, pegou o ônibus com os botonistas assim, vocês são uns filhadas, né? Vocês não merecem viver, e jogou dentro do Tietê.